Olá a todos, como sempre, eu sou Vlades para a História. Atiro e sei coisas sobre atirar. Isso não é uma K, para a maioria talvez pareça uma K, Vlades para a História, mas o que você está dizendo? Aquilo é um Kalashnikov. Isso não tem uma única peça em comum com uma K. Na verdade, isso é um WZ-58 tchecoslovaco. Já contamos um pouco da história da indústria de armas tchecoslovaca após a Segunda Guerra Mundial, mas em resumo, os tchecoslovacos sempre foram orgulhosos fabricantes de armas de fogo. E antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, foi justamente na República Tcheca que se desenvolveu a indústria pesada mais importante do Império Austro-Húngaro. Os tchecos tinham carvão, tinham aço e eram bons em trabalhar com esses materiais. E no campo de armamentos, eles sempre tiveram uma visão própria, muitas vezes destoaram do resto e fizeram isso muito bem. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Tchecoslováquia, que devemos lembrar, havia sido ocupada. Antes mesmo do início da guerra, ela conquista sua independência da Alemanha nazista. Ela manterá por pouco tempo, porém, porque rapidamente, com a ajuda dos soviéticos, o Partido Comunista Tchecoslovaco tomará rapidamente, em 1948, o poder. Assim começa uma longa era de ocupação pelos comunistas que terminou, obviamente, como em toda a Europa Oriental, entre 89 e 91. No entanto, como eles tinham uma indústria bélica tão importante, a indústria bélica essencialmente sobreviveu, não foi danificada pela Segunda Guerra Mundial. Então eles ainda tinham indústrias ativas, tinham pessoal capacitado, engenheiros e operários ainda ativos e tinham sua própria tradição. Eles logo iniciaram o desenvolvimento de novas armas. A Tchecoslováquia ainda era oficialmente independente e precisava fazer esse trabalho. Como primeira coisa, dada a experiência da Segunda Guerra Mundial, eles adotarão um novo cartucho, o 7,60 e 2 por 45 não, o 7,60 e 2 por 39 soviético com um fuzil. Os soviéticos aceitaram isso devido à existência dessa indústria. Se você olhar outros países do Pacto de Varsóvia, naquela época eles não tinham uma indústria de verdade. Mas também pelo fato de que o Partido Comunista da Tchecoslováquia tinha ótimas relações com Stalin, então Stalin confiava neles e permitia que fizessem essas coisas. No entanto, essa diferença de munição precisava ser corrigida, e especialmente com Stalin, os soviéticos impuseram aos tchecoslovacos a adoção do calibre do Pacto de Varsóvia, o 7,60 e 2 por 39, o WZ-52, a carabina semiautomática que vinha sendo produzida até então, foi então redesenhada para esse novo calibre. No entanto, no final dos anos 50, os soviéticos já estavam adotando a KM como padrão. A K-47 havia sido criada apenas para substituir as submetralhadoras. No entanto, com a versão AKM, ela seria distribuída para toda a infantaria, e os tchecos deveriam fazer o mesmo. Já em 56, na verdade, uma equipe de engenheiros liderada por Giri Cermak começou a trabalhar para criar um samopal, ou seja, uma arma automática, uma arma que dispara sozinha, autocarregável. Os requisitos eram muito específicos, porque, em particular, a meta de peso era muito difícil de atingir, que era de 2,7 kg. Quem conhece esse tipo de arma sabe que 2,7 kg é realmente muito pouco. Houve um primeiro modelo de 56 que foi testado, surgiram alguns defeitos, a fragilidade de algumas partes, mas agradou muito tanto aos tchecoslovacos quanto aos soviéticos que aprovaram esse projeto. Com algumas modificações, em 1958 ele finalmente entrou em produção. A arma é surpreendentemente leve, e para ser tão leve, foram necessárias algumas concessões técnicas que agora, ao desmontarmos a arma, vamos ver claramente. Ela permaneceu por muito tempo em serviço na Tchecoslováquia e depois da dissolução da Tchecoslováquia, continuou em serviço na reserva, permanecendo na reserva eslovaca até hoje. É uma arma realmente única e muito especial, então vamos mover a câmera, dar uma olhada de perto e depois, obviamente, vamos testá-la com disparos. Aqui estamos dando uma olhada de perto neste WZ-58. Agora, como as comparações com o AK são inevitáveis hoje, quero mostrar uma coisa para vocês, porque eu tenho aqui um AK, na verdade este é um Type 84 chinês, para mostrar para vocês lado a lado. E a primeira coisa que na verdade vamos discutir bastante, que surpreende muitas pessoas que veem um WZ, é que o WZ por alguma razão na câmera ou em fotos parece grande.
Mas na verdade o AK é muito maior, é muito mais robusto em suas dimensões, o receptor da arma é muito maior, muito mais largo do que o do WZ. Eu pego os carregadores assim, agora vou mostrar para vocês, mas assim vocês veem de perto exatamente o que eu quero dizer. Vou mostrar para vocês assim. O receptor da K é muito mais alto, é muito mais grosso, é muito mais longo, como vocês podem ver. E o WZ é surpreendentemente, em comparação com a K, menor em quase todas as dimensões, é menor e muito mais leve do que os AK. Isso é algo que surpreende, me surpreendeu e surpreende quase todas as pessoas que pegam um WZ-58 na mão. Mostrei rapidamente os carregadores. Lembrem-se, o WZ-58 não tem nenhuma peça em comum com a K, só a música. Até os carregadores são muito diferentes, de longe parecem iguais, mas como vocês podem ver, de perto se distinguem muito rapidamente. Este é o da K, obviamente, e este é o do WZ-58. Bastante evidente. O do WZ tem essa nervura na parte de trás que serve para o retém do ferrolho, porque o elevador, como vocês veem aqui, precisa acionar o retém do ferrolho. A K, obviamente, normalmente não tem retém do ferrolho. Agora, tendo mostrado essa diferença para demonstrar que realmente são armas evidentemente diferentes, vamos dar uma olhada de perto no nosso WZ. Este WZ que estamos analisando hoje é também um WZ bastante particular, porque é um WZ de primeiríssima produção. E como notamos isso? Antes de tudo pela madeira. Os WZs bastante rapidamente no início da produção vão mudar. Outro tipo de coronha que será feita de fato com madeira prensada. É uma madeira prensada em uma resina que a mantém unida. É bastante distintivo visualmente, de longe tem quase a cor da baquelite, mas os cavacos são muito evidentes. Este aqui não, este é uma madeira de verdade, muito, muito bonita. Segunda coisa, os primeiros WZ vinham todos equipados com isso. Um trombonzinho para ajudar no rearme da arma, mas também um bipé, tinha também uma baioneta e usam o mesmo encaixe. O bipé podemos mover para frente e apertando podemos remover. De qualquer forma, vamos usá-lo durante o teste de tiro, então vocês vão ver. Então, vamos começar, como sempre, o nosso tour, pelas inscrições da arma. Não são muitas, aqui temos um número de série, mas também o código da fábrica. X, que nada mais é do que a CZ, com o ano de fabricação, 61. Naquele ano eles justamente vão passar para o outro tipo de coronha, então é interessante ver um desses primeiros exemplares. Outros sinais, marcas, não há muitos, temos os do banco de provas italiano aqui, como vocês podem ver normalmente, obviamente nos modelos militares eles não estariam presentes. No seletor da arma temos outras inscrições, temos um para o semiautomático, a trava de segurança na posição central e travada com este pino porque foi convertida do automático para o semiautomático. Temos o 30 para o automático, eu acho interessante que eles indicam com 30 como se fosse obrigatório esvaziar todo o carregador. Quanto ao manuseio dos controles, agora vimos a trava de segurança, obviamente. Depois temos um gatilho. Aqui embaixo temos o botão de liberação do carregador, que lembra muito do ZK. Vou mostrar para vocês de novo, temos um carregador que encaixa pela frente e depois gira para trás, que podemos remover com esse leve movimento. Como vocês podem ver, ao contrário do AK, ele é central, porque precisamos dar espaço para outro comando, que é esse botãozinho aqui, que nada mais é do que o retém do ferrolho. Na verdade, podemos ativar manualmente o retém do ferrolho, puxando o ferrolho para trás, empurrando para cima, e aí a arma fica aberta. O retém do ferrolho, além de ser um dispositivo muito útil porque avisa que você acabou as balas e ajuda, é muito útil também para inspecionar a arma, justamente porque posso deixá-la aberta. Como podem ver, tem o porta-ferrolho exposto, mas não há pistão de gás aqui como teria no AK. Já que esse sistema a gás utiliza um sistema com pistão de curso curto, e podemos ver aqui o pistão, a haste que passa aqui por dentro até o guarda-mão e chega aqui no sistema a gás. Então ela vai empurrar o ferrolho, que ao recuar vai completar o ciclo da arma. Vamos fechar o ferrolho um instante e fazer uma coisa. Vamos dar uma olhada em como essa arma é por dentro, porque internamente ela também é muito diferente dos Kalashnikov. Acreditem, mecanicamente falando, ela é mais parecida com uma Walther P38 ou uma Beretta Série 90. Não acredita?
Me acompanhe. Para desmontar a arma, precisamos fazer algumas coisas. Temos este pino que precisamos remover, mas também é muito importante apertar o gatilho. Esta arma possui um sistema de percussão que é conhecido como cão linear. Lembra mais um percussor lançado, porque é um elemento linear que vai para frente, mas que, no entanto, não é o percussor em si. O percussor fica no ferrolho, sendo um cão linear, considerado um intermediário entre o percussor lançado e o cão percussor. Um elemento que vai girar, pressionamos o gatilho porque ele tem sua mola que agora vamos ver, podemos empurrar esse pino para fora. Fica dentro, como vocês podem ver, não sai mais do que isso. Podemos assim remover a tampa superior. Aqui está a nossa tampa superior com duas molas, porque esta é a mola recuperadora propriamente dita, enquanto esta é a mola do cão linear. Vamos colocá-los de lado, assim podemos recuar o mecanismo e retirá-lo. Assim, temos uma série de elementos que podemos separar, porque podemos separar. Como vocês podem ver aqui, sai o cão linear, que é segurado por esse dente que avança para atingir o percussor. Mas também podemos remover o ferrolho. E olhem, um bloco de trancamento oscilante. Agora talvez não lembre tanto pela forma, se vocês olharem atentamente, mas um pouco sim. Este é um bloco oscilante que funciona exatamente da mesma maneira que o das Walther P38 ou das Beretta 92, até porque a Beretta 92 e 98 deriva diretamente da Walther P38, porque temos esse bloco de fechamento que se encaixa aqui. Temos dois espaços, dois entalhes feitos na caixa da culatra. A caixa da culatra, que aliás eu não mencionei antes, é muito fino, mas é todo usinado a partir de um bloco sólido. É um trabalho em metal realmente maravilhoso. Vocês sabem que eu gosto disso. Eu gosto de um bom aço. E desde que colaboro tanto com o professor Boniardi, aprecio cada vez mais a metalurgia das armas de fogo. Devo dizer que esta é uma peça maravilhosamente executada, até porque se essa arma é tão leve em comparação com a AK, tem um motivo. Tudo bem, mas como vocês podem ver, esses dois dentes, vejam, esses dois dentes se encaixam exatamente aqui, e ao se encaixarem exatamente aqui, eles travam o ferrolho. O porta-ferrolho tem rampas diagonais que o fazem oscilar. Vou mostrar exatamente o que quero dizer. Aqui está a face do ferrolho, aqui estamos na posição travada, como podem ver o transportador do ferrolho força esses elementos de travamento para baixo. Quando o transportador do ferrolho recua, então o ferrolho permanece parado, como podem ver, ele levanta os blocos de travamento, o ferrolho realiza ciclo, arrivati a fine corsa. O cano, o porta-ferrolho ainda tem um pouco de curso que vai abaixar os elementos de travamento. Como podem ver, esse movimento é muito evidente e é um movimento muito parecido, praticamente idêntico ao da Beretta Série 90 à Beretta 98. Só que lá não lidamos com o porta-ferrolho, mas obviamente temos toda essa interação com o corpo da arma, o registrador da arma. No mais, esta aqui é operada a gás, mas a Beretta claramente é operada por curto recuo. Então existe essa diferença fundamental nesse sistema. Podemos continuar a desmontagem retirando também este pino e dessa forma tiramos esta cobertura e vemos muito bem o sistema de gás. Porque vemos, como vocês podem ver, o nosso pistão está um pouco sujo, porque spoiler, já tiramos com essa arma, mas aqui, como vocês podem ver, deixa eu tirar, temos Yamo. Ou o êmbolo, aqui está, o pistão do gás com sua mola, como vocês podem ver, o pistão do gás sozinho. Um empurrão que tem esse comprimento deve ter uns 2 centímetros, talvez, e por isso é um pistão de curso curto, muito diferente daquele da K. Então aqui também temos um sistema de gás muito diferente. Vocês vão ver isso durante o teste de tiro. Há muito menos massa em movimento, massa que é impulsionada por um curso bem curto. O recuo é um pouco mais, não digo pesado, mas um pouco mais brusco, um pouco mais violento e rápido. Nesses movimentos tem quem goste e tem quem não goste. De qualquer forma, como vocês podem ver, esta é a arma desmontada para todas as operações necessárias de limpeza. Podemos simplesmente montá-la novamente, então colocamos de volta. Agora que eu tirei o pistão de gás, aqui está, devo dizer uma coisa. Esta arma se desmonta e remonta com uma elegância rara. Eu percebi que muitas vezes com o AK
Inclusive com as armas soviéticas, você precisa lutar um pouco para desmontar e montar de novo. Enquanto aqui está saindo tudo, que é uma beleza, mas sabem de uma coisa, até mesmo os pinos são muito sólidos e seguram muito bem essa peça, mas entram e saem com uma facilidade incrível. A precisão de construção e como essa arma foi projetada é realmente muito bonita, né? Uma arma muito bem pensada. De novo, colocamos todo o conjunto do ferrolho, porta-ferrolho, elementos de percussão, vamos colocá-los aqui em linha reta. Pronto, empurramos para frente. Precisamos pressionar, como podem ver, o cão fica atrás. Pressionamos o gatilho para movê-lo à frente. Podemos colocar aqui de novo? É preciso ter um pouco de atenção, porque precisamos colocar duas molas ao mesmo tempo. Uma e a outra, que precisa entrar no cão. É bem fácil de fazer. Podemos assim recolocar a tampa superior. E o pino é uma arma realmente elegante, até mesmo na sua desmontagem, no seu funcionamento. Vamos testá-la porque, spoiler, ela é bonita. E aqui estamos no campo Sur em Spessa para testar este maravilhoso W58, como dissemos, de primeira produção. Temos nosso carregador que lembra o do AK, mas não é um carregador de AK, vamos inseri-lo. Podemos segurar a alavanca de manejo, puxar para trás e a arma está pronta para disparar. Já tiramos a trava de segurança, vamos ver. Quando acabam as balas, a arma fica com o ferrolho aberto. Agora vamos recarregar e seguir o teste de tiro, mas já tenho as primeiras impressões, como sempre. A primeira coisa, já disse, essa arma nas fotos, nas câmeras, parece grande, mas na verdade é surpreendentemente pequena. Ela é fisicamente menor que uma K, é mais fina que uma K, é mais curta que uma K, mas principalmente é mais leve. Quer dizer, você pega na mão e sente. Na hora dá para sentir. Ela é mais de meio quilo mais leve que uma K, talvez até mais. E isso também influencia as sensações ao atirar. Porque o fato de ser mais leve, mas também de usar um sistema de gás diferente, me dá a impressão de que essa aqui recua um pouco mais. Ou melhor, que o recuo da arma seja mais brusco, mais nervoso, mais como um empurrão rápido. Enquanto o da K, que tem o porta-ferrolho que leva para frente e para trás todo o pistão, que é muito mais pesado, é um pouco mais agressivo. Não necessariamente pior. Tem gente que, por exemplo, nas pistolas prefere o recuo lento do calibre 45 em vez de recuos mais bruscos. Eu, para falar a verdade, gosto mais dos recuos bruscos. Eu não gosto de recuos muito lentos. Mas o fato de ela pesar menos, dá para sentir bem. Vamos recarregar e tentar de novo. Uma coisa muito boa deste WZ, que falta cruelmente na K, um defeito imperdoável, que na verdade depende muito mais do carregador, é o ferrolho ficar aberto após o último tiro. Veja que legal, quando acaba a bala, ela fica com o ferrolho aberto. E olha como é legal que basta inserir o carregador assim como deve ser. Muito bem, nossos tchecos. Então, de novo, temos nosso alvo. Não está muito longe, mas vamos tentar uma sequência rápida. Não sei por que achei que tinha travado, mas não tinha travado. Você deve ter puxado o gatilho errado, vou te dizer. Tendo um pouco de experiência com os AK, até mesmo os AK no modo diversão. Se não me engano, a leveza poderia ser percebida como um defeito, não me entendam mal, carregar isso o dia todo é 1000 vezes melhor. No entanto, ela tem um disparo rápido, se não for o disparo proibido pelo YouTube. O peso maior, certamente da AK, poderia ajudar. Obviamente, continuo comparando com a AK, porque não é uma AK, mas todo mundo pensa de forma ignorante que é. Uma coisa que eu gosto muito, preciso dizer para vocês. Os órgãos de mira são muito parecidos com os da AK, mas ficam bem altos na arma e são bem visíveis. Enquanto eu tenho a impressão de que os da AK são um pouco mais baixos na caixa da culatra da arma. Não sei quanto ao tromboncino, que, como vocês dizem, a lei italiana proíbe silenciadores, mas não diz nada sobre barulhadores, faz mais barulho por algum motivo. Com certeza ajuda na confiabilidade e no rearme. Mas vamos recarregar um instante porque também temos o acessório que já mostrei para vocês, ou seja, no encaixe da baioneta. Podemos colocar pela frente, desculpem por aqui.
Um belo bipé, e eu diria que tendo o bipé, que é um acessório que sempre elogiei e exaltei. Em várias armas, que muitas vezes se revela muito útil, bem, eu diria que precisa ser testado, está um pouco instável, mas vamos ver de longe. Esses carregadores parecem realmente iguais aos do AK, mas de perto são evidentemente diferentes no encaixe deles. No fato de que, como vimos, há essa, como chamá-la, essa nervura, essa rib, para quem não sabe em inglês, que serve, obviamente, para o hold open, para o hold open da arma. Agora, vamos descer. Fantástico, muito prático o hold open. Ah, porque basta dar um toquezinho até passando por cima da arma e já estamos embaixo. Vamos ver. Ah, devo dizer que o bipé obviamente ajuda muito, não é nenhum segredo, não é nenhuma grande descoberta que esses acessórios ajudam imensamente no tiro rápido. Eu gosto, não acho que sem o bipé eu teria que me apoiar nos cotovelos, obviamente. Ajuda, são acessórios que eu gosto. Vamos continuar o teste. Agora é minha vez de me divertir com isso. É leve. É muito mais leve do que a K. Não parece, ao ver parece muito maior, muito mais pesado, mas na verdade é pequeno e leve. Não, até porque principalmente nós até agora tínhamos disparado tipo 200 tiros de AK, Sim, este é muito mais leve. então percebe-se imediatamente a diferença. Aquele é estampado e este é fresado, sim, a partir de um bloco maciço, e este também. Este é mais grosso e mais leve, não sei porquê, mas tudo bem. Então se é como a K, Nozin, Jesus, Nozin, Vamos, você consegue com o Nozin? ok. É tão prático, e olha como eu paro ele. Sim. Construído dentro do carregador depois disso. Vamos lá. E entre as coisas assim. Já quer viver. Sai quase na vertical. E vai, não para. E vai, não para. Diga para nós. O recuo é diferente, dá pra sentir. Então é um pouco mais violento, mas não muito mais violento. É um pouco mais violento, né? O engraçado é que não vai para baixo à esquerda, como acontece com a K. Sim, só porque a gente atirou 200 tiros até agora. Lado, A K claramente vai para o lado. a gente acabou de ver, a K faz assim. Esse quase. Esse faz. É muito mais linear. É muito mais linear. Enfim, é muito mais linear. Muito mais como um R do que um K. Então não é um K. Tem cheiro de graxa de conservação quente. Não é nada mal. O gatilho quebra de um jeito totalmente diferente do da K. Sim, porque a gente sabe que a K não tem precurso, não tem nada. Dá para sentir. Mas esta tem. Esta é um precurso, não é muito nítida. Não. Não é como, por exemplo, uma Mauser, onde você sente perfeitamente. Fantástico, Doppen. Acho o WZ-58 uma arma realmente fascinante do ponto de vista da engenharia. E sabem por quê? Os soviéticos, quando em 43 começaram o programa de padronizar todas as armas da infantaria para um único calibre, o 7,62 por 39, obviamente encontraram armas que correspondiam aos seus requisitos e necessidades. No que diz respeito à submetralhadora, essa seria obviamente a K. O WZ-58 foi construído com base nos mesmos princípios. Requisitos idênticos para uma arma desse tipo. E ainda assim, embora a semelhança visual à distância seja evidente, mecanicamente falando é completamente diferente.
fazendo uso de soluções originais, usando um sistema de gás diferente, um sistema de disparo diferente, tudo é diferente nessa arma. E eu acho isso fascinante. É bonito porque, justamente, é uma outra resposta. Para a mesma pergunta, os tchecos e os eslovacos, inclusive, sempre foram muito orgulhosos da sua indústria de armas e essas armas tiveram uma vida muito longa. Ainda hoje estão em reserva, em particular no exército eslovaco, e eu posso ver o porquê. Em muitos pequenos detalhes, esta é uma arma melhor do que a K, sem dúvida. Eu a vejo muito mais modernizável, principalmente também pelo peso menor. Vejo também como é possível tornar esse sistema a gás facilmente ajustável. É uma arma que eu realmente gosto. Parabéns, parabéns aos nossos vizinhos poloneses mais ao sul. Obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Como sempre, lembrem-se que esses vídeos são literalmente feitos por vocês. Como o proprietário desta arma, a trouxe aqui ao campo para eu testá-la e mostrar a vocês. Sem a contribuição de pessoas como vocês, esses vídeos seriam absolutamente impossíveis. Se vocês quiserem apoiar diretamente o canal, mas não têm armas, por exemplo, considerem se inscrever ou comprar as camisetas. Isso ajuda imensamente a cobrir os custos fixos do canal, como o campo, munições e outras coisas. Se vocês não quiserem ou não puderem, considerem ao menos deixar um like, um comentário e se inscrever no canal gratuitamente. Superamos os 100 mil inscritos, então obrigado a todos. As grandes corporações não gostam muito de armas de fogo, obrigado a todos. Esse tipo de conteúdo na web sempre foi bastante difícil, então agradeço por qualquer tipo de apoio que vocês possam me dar. Por hoje é só e, como sempre, a gente se vê na próxima.